A partir de agora, na programação da Universidade AM, Rede Social, Política e Economia na perspectiva das ciências sociais, com Ciro Oliveira e convidados. Muito boa tarde, Santa Maria, muito boa tarde, região central do estado do Rio Grande do Sul. Estamos começando nesse momento mais uma audição do programa Rede Social. O programa Rede Social vai ao ar todas as quintas-feiras, a 1h10 da tarde, e leva até você os mais importantes temas nas áreas de política e economia, debatidos sob a perspectiva das ciências sociais. Você pode entrar em contato com o programa na Rede Social e deixar seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão através do e-mail ciro.oliveira@fsm.br ou de mensagem pelo WhatsApp para 55-9106-3759. Repetindo, o e-mail é ciro.oliveira@ufsm.br, o WhatsApp é 9106-3759. E se você gostar do programa, curta nossa página no Facebook. Basta digitar Rede Social no seu campo de busca. E no programa de hoje nós contamos com a participação do graduando em Ciências Sociais Friari Nimbuski. Boa tarde, Ciro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade. O cientista social Igor Schirmer. Boa tarde a todos os colegas. E também do cientista social Guilherme Elvanger. Boa tarde. Eu sou o jornalista e cientista social Ciro Oliveira e vou mediar o debate. Na técnica, Renato Molina. E a edição é de Júlio Greff. E vamos então para o debate do dia de hoje. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, tornou-se réu do Supremo Tribunal Federal pela afirmação de que não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, porque ela não merecia. Essa declaração foi feita em dezembro de 2014 e o parlamentar vai responder a ações por incitação ao crime, estupro e injúria. A primeira turma da Corte aceitou nesta terça-feira a denúncia da Procuradoria-Geral da República e uma queixa-crime também da deputada Maria do Rosário. Dos 5 ministros do colegiado, 4 votaram pela abertura das ações. O ministro Luiz Fux, que era o relator, Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e o Luiz Roberto Barroso. O ministro Marco Aurélio Mello contrariou a posição dos colegas e declarou, inclusive, que o STF tinha mais o que fazer do que ficar julgando debates ou discussões entre parlamentares. E aí, pessoal, o que a gente pode dizer a respeito do Bolsonaro, que não é tão bolsomito assim como muitos acreditam? Mais uma do Bolsonaro e acho que as pessoas não estavam esperando que o STF fosse acolher esse pedido, que foi em 2014 o episódio, e repercutiu muito, né? Porque a Maria do Rosário milita nos direitos humanos, faz muito tempo que eles têm essa rixa. E finalmente, né, tem um valor simbólico muito grande, ainda mais com esses acontecimentos que houveram no país recentemente, né, esses casos de estupro. E o mais interessante é a pena, né? Eu acho muito difícil, eu não sei o que vocês pensam, eu acho muito difícil que prospere essa ação, mas caso ele seja condenado, pelo menos assim, esses ministros da primeira turma, que foram os que receberam a denúncia, talvez votem favoravelmente, né? Já é um indicador, né? Só foi um que não aceitou, os outros todos foram a favor. A pena seria de 3 a 6 meses de prisão mais multa. Então, seria maravilhoso ver o fascista do Jair Bolsonaro dessa vez ir para o presídio, mas eu acho muito improvável. Principalmente por ele ser deputado também. Será que uma vez condenado ele ia continuar acreditando que bandido bom é bandido morto? E, inclusive, ele pediu que, por favor, o Supremo não levasse essa ação adiante, né? Ele fez uma declaração no Twitter dele pedindo clemência ao Supremo quanto a esse caso, né? Da acusação que ele está sofrendo, né? Mas como vocês colocaram, acho que ninguém esperava que fosse acolhido esse pedido, né? E pelo contrário, foi acolhido quase por unanimidade pelo Supremo, né? Eu acho que isso, num certo sentido, é positivo para tentar civilizar um pouco os debates que acontecem lá na Câmara dos Deputados, né? Porque quem costuma acompanhar com frequência os debates lá sabe que é uma baixaria incrível, chamar de ladrão, chamar disso, chamar daquilo, sempre precedido, claro, do Sua Excelência. Sua Excelência é o ladrão, Sua Excelência é eles têm uma capacidade incrível de não falar, às vezes eles falam palavrão, mas eles conseguem se xingar, né? No Sua Excelência. Por favor, Félix, o que você dizer? Não, eu só ia reafirmar essa questão do Bolsonaro, que não é de hoje que ele comete essas ações que muitas vezes ferem, né, as pessoas, né? Nesse caso específico com a Maria do Rosário, com a deputada, não foi só ele falar que ele não estupraria ela, né?
mas também que ela era uma vagabunda. Misógino, né? É um xingamento, assim, se tratando que foi feito na Câmara dos Deputados, né? Que foi muito agressivo. Agora, o Bolsonaro não é de hoje também, há tempos que ele vem cometendo essas agressões, né? Vamos retomar aqui, lembrar há pouco tempo atrás, ele saudou um torturador, né? Durante uma votação de impeachment com todo o Brasil vendo. Com todo mundo vendo. Ele representa hoje o que é mais do boçal da extrema-direita, eu diria, assim, que é uma forma muito agressiva, né, de ver o seu adversário político, né? Ele é muito explosivo e agressivo nesse sentido. O que me causa um pouco mais ainda de preocupação é a gente saber que, principalmente na internet, existem muitos fãs de Bolsonaro, né? Bolsonaro presidente, bolsomito, né? E são pessoas que exaltam muito essa figura. Bom, se a gente for ver um vídeo ao vivo na internet, a gente sempre vai ver os fãs ali postando embaixo nos comentários. Isso é muito, muito forte. Mas o que eu acho assim... Antes de falar, é que muitas vezes eu percebo que às vezes as pessoas usam o Bolsonaro também pra irritar. Mas claro. Né? Às vezes tem gente que adere à causa, que divulga o Bolsonaro, assim, por pura falta de gente que inspire eles, assim. O Bolsonaro parece que é a única pessoa que consegue despertar um sentimento de interesse pelos assuntos. Mas pessoas. Esse tipo de posicionamento, de afirmações fortes, de sempre tentar sempre falar grosso com as minorias, né? Sempre tentar botar o posicionamento mais agressivo possível. Isso também é uma tática política que a gente já conhece há muito tempo, né? Claro. Acho que talvez a figura política mais famosa da história que usava essa tática era o Hitler, né? Vocês já viram um discurso do Hitler? Sim. Extremamente agressivo. Claro que o Hitler com uma retórica muito mais apurada que o Bolsonaro. Mas também é a mesma tática, assim, de muita agressividade, também de tocar em alguns pontos, assim, justamente polêmicos, talvez de propósito, muitos momentos de propósito. Não, com certeza tem assessor por trás dizendo assim, faz isso que isso aí dá voto. Com certeza tem uma assessoria. Eu entro mais, assim, até num ponto de vista também, uma observação bem pessoal, né, do cotidiano, mas a gente vê muito hoje as pessoas com esse discurso de ódio. É um ódio muito grande. Parece que falar de política se tem uma irritação, sabe? Se coloca para fora, muitas vezes, um argumento que ele cabe mais para um lado de ofensa do que uma crítica construtiva. E eu acho que nesse sentido, se a gente for observar, eu acho que não é só no meu cotidiano que eu vejo isso, mas eu acho que a gente observa muito essa crítica odiosa, né, alguns agentes políticos, ela cabe como uma luva, né? O Bolsonaro acaba fazendo uma voz, né, uma voz legítima, digamos assim, dentro da instituição do Estado ali, enquanto um deputado, e essa voz ela é muito bem aceita por essa população que também reproduz isso, né? Então ele acaba sendo um porta-voz muitas vezes. Sim, vocês nunca ouviram, né, comentários ou pessoas dizendo que eu gosto do Bolsonaro porque ele diz a verdade. Exato. Né? Ele fala na cara o que o povo pensa, mas o mais desolador é o seguinte, que dá pra constatar que quanto mais baixo o nível quanto mais chinelagem o cara fala, parece que ele ganha mais respaldo da sociedade. Esse que é o mais triste, assim. Quanto mais ele simplifica, mais grosseiro. Não, e tem um dado assustador que Isso entra também a questão da polêmica, né? Você criar polêmica, você criar um fato político pra estar, né? Não, e tem um fato assustador que acho que até o Vacari tinha lembrado no último programa, lembra que agora teve uma pesquisa, tempo atrás, que o Bolsonaro estava com 8% de intenções de voto, presidente. Sim. Olha, eu não lembro quanto que é o percentual, mas assim, a grande parte desses 8% que pretende votar no Bolsonaro são, assim, pessoas com curso superior, com uma renda muito alta, né? Então pode dizer que a gente não é simples, não, é um pobre, é pessoal ignorante que não entende nada. Não, cara, é pessoas, assim, instruídas, que têm um poder financeiro bom, sabe? Que estão... Inclusive, eu acho que ele alcança os dois lados. Eu só queria dizer antes o seguinte, antes de me esquecer... sobre os ministros terem aceitado essa denúncia, quem votou contra da primeira turma foi o ministro Marco Aurélio. Por um lado, eu penso que ele tem razão na crítica dele, de dizer assim, poxa, mas o STF vai ter que tratar desse tipo de assunto, porque realmente, né, a mais alta corte do Brasil ter que arbitrar uma chinelagem dessas aí, assim, é lamentável, né? Eu entendo um cara que vira ministro do Supremo Tribunal Federal ter que tratar com isso.
Por esse ponto eu entendo a crítica dele. Mas por outro lado, realmente, eu tenho que concordar com o que o Ciro falou antes do papel pedagógico também. Claro. Né? Porque as pessoas aqui estão com foro privilegiado e elas começam a abusar da ignorância e fazer discurso de ódio abertamente para conseguir pegar o povo aquele mais vulnerável, mais receptivo para esse tipo de retórica. E assim, eles se lavam. Tá dando muito certo essa estratégia até agora, eleitoralmente. Certamente é uma ação pedagógica e política, sem dúvida. Assim. Por mais que ele não seja, né, é réu, que não seja, né, condenado em função dessa ação dele, mas para aí, calma um pouquinho, não é bem assim, né, que se constrói política. Tem que ter o mínimo de decoro, não pode ficar falando qualquer coisa. Né? Se tivesse o mínimo de decoro, não ia ter nem esse problema no STF, né? Ele falou que ela não merecia ser estuprada porque ela era muito feia e não faz o tipo dele. Não, isso aí foi uma declaração que ele deu depois dele já ter falado isso pra ela. Ele reiterou. Ele reafirmou isso. Nesse Porque sentido tem que o primeiro vídeo foi feito na Câmara dos Deputados, teve uma discussão, assim aparece o vídeo, e aí de repente ele fala, você não merece ser estuprada, e aí ela começa a ficar muito indignada e ele começa a chamar ela de vagabunda, só vagabunda. É nesse sentido que eu gostaria de colocar um ponto que é exatamente isso. É que ele só foi julgado, só foi aberto processo contra ele no Supremo, não porque ele falou lá dentro da Câmara dos Deputados, porque lá, em tese, ele mantém a sua imunidade parlamentar, mas porque no dia seguinte, entrevistado pelo Jornal Zero Hora, ele repetiu a mesma coisa para o Jornal Zero Hora. O ministro Fux abriu esse processo por causa da declaração dele ao Jornal Zero Hora, quando ele não estava coberto pela imunidade que a tribuna do Supremo dá para ele lá na Câmara dos Deputados. Né? Outro elemento de acordo com, ainda na linha do que o Freire falou agora há pouco, é a questão de que com pessoas como o Bolsonaro colocando abertamente posições homofóbicas, posições misóginas, defesa da ditadura, muitas pessoas brasileiras, muitos brasileiros que pensavam dessa forma, mas que até então tinham vergonha de manifestar a sua opinião por causa de uma questão de um fato social, né, geral, externo, coercitivo, ou seja, por causa da pressão da sociedade, tu acaba não manifestando a tua opinião, e no momento que alguém que, em tese, representa o modo de pensar das pessoas se acha no direito de ir na Câmara dos Deputados e falar coisas do gênero, ou nas suas entrevistas falar coisas do gênero, as pessoas se sentem também à vontade para reproduzir abertamente o seu ódio dentro das redes sociais, né? Ou dentro da sua vida cotidiana. É o ódio que sai do armário nessa medida, né, cara? E outro elemento interessante quanto a isso é que o ministro Fux coloca no seu voto de porquê que deveria se abrir o processo contra o Bolsonaro, ele coloca exatamente isso, que a imunidade parlamentar ela não pode servir para alguém chamar, por exemplo, alguém de negro alguma coisa, ou de gay de viado alguma coisa, né? Não pode usar o púlpito da Câmara para cometer crimes que são crimes em qualquer lugar previsto na legislação, né? Claro. Porque a incitação do estupro é um crime. E o último elemento que eu gostaria de destacar é que o Bolsonaro talvez se controle um pouco mais, ou a gente espera, pelo menos, que isso aconteça, porque ele é um presidenciável em 2018, né? E que se por acaso ele for condenado, mesmo que a uma semana, ou pagar cesta básica, ou qualquer tipo de condenação, por menor que seja, dentro do Supremo Tribunal Federal, ele se torna automaticamente ficha suja e se torna automaticamente inelegível por 8 anos, né? Zé, eu não conheço, assim, juridicamente os detalhes, assim, de como que isso pode transcorrer, mas eu acho que tem chance, sim, de ter consequências penais para o Bolsonaro, inclusive porque nós temos no STF também, claro, não só por isso, mas nós temos mulheres, né? Coisa que até pouco tempo atrás talvez não tinha, e que vem se posicionando na questão da sociedade, mesmo nessa questão do estupro. Eu me recordo que uma das ministras, acho que foi a Carmen Lúcia, não tenho certeza, também veio se manifestando. Existe essa representação também e deve indignar, sensibilizar muito, né? Uma mulher também, uma autoridade lá em Brasília, vê um bandido que nem esse Bolsonaro crescendo e ficando impune nesse tipo de coisa. Talvez isso sensibilize um pouco os ministros do STF, porque são pessoas que certamente não se identificam. Pelo menos aquele ali eu acho que dá para dizer com alguma segurança que eles não se identificam. Mas assim, nessa mesma linha, o Ciro, que a gente antes aqui de gravar estava falando, houve também o ataque na UNB, que eles explodiram um rojão, fizeram um ataque com camisas da seleção brasileira, verde e amarelo, foram no CA, que é o centro acadêmico, que aqui na UFSM seria o DA, né, o diretório.
E aí hoje a mídia ninja... Foram anunciadas a sociologia, né? Foram anunciadas da sociologia ou da ciência? Acho que é sociologia, não tem curso de ciências sociais, né? É, separado. Foram lá, explodiram dizem que é 2 bombas, não sei se é 2 bombas ou 2 rojões, e se manifestaram bem agressivamente. Gritando palavras de ordem, inclusive Bolsonaro presidente. Não, é aí que eu ia chegar, e o Bolsonaro, 2018... Tava lá, né? Sempre que tem uma... Não, e o mais interessante, antes de chegar nisso, eu ia dizer o seguinte, que hoje vazou a Mídia Ninja, que é um site de jornalismo alternativo da internet, teve acesso às conversas de WhatsApp que esse pessoal teve antes de ir para esse protesto. E, bom, todo tipo de crime que a gente pode imaginar, as maiores aberrações, e assim, deixa claramente... visível cada vez mais esse protofascismo, esse fascismo que vem se fortalecendo, e que eu tenho assim, hoje à tarde eu fiquei realmente me sentindo mal, assim, eu ouvi todos os áudios das conversas, e assim, não é um bando de marmanjo, que nem tu falou agora, o Guilherme, não é, o perfil das pessoas eram servidores, profissionais liberais, e no auge das conversas, pela voz tu via que era senhoras, mulheres, homens, gente nova, ainda todos os tipos, assim, não era um perfil que às vezes a gente pensa, né, que o fascista ele é, sei lá, um cara grandão de 2 metros, forte, troncado e um animal, assim, né, que não pensa, né. Não, era gente, assim, que surpreenderia muito. Gente que a gente não imagina que vem isso, e fica muito claro essa questão da estigmatização da esquerda que está se fortalecendo, né? Tu estava falando agora, tu chegou a ver, né, o Guilherme, que eles mostravam foto das pessoas do diretório do centro acadêmico e falavam, esse aqui tem que apanhar, chamavam de bicha, chamavam de vagabundo, de maconheiro. Bom, era uma coisa absurda. Que iam chegar dando tapa, que iam pegar os cabeludos e iam pisar na cara. E isso aí tá só uma violência, uma agressividade assim chocante. E isso aí tá só ganhando mais força na sociedade. Não. E com certeza com apoio. O Bolsonaro, ele é o sintoma e ao mesmo tempo causa, né? Ele retroalimenta. E tu pode ver que não. É não. uma lenha numa fornalha, né, fascista. E tu pode ver que não é simplesmente uma coisa espontânea, que o pessoal reacionário lá se juntou. Não, se tu vê as gravações ali, os prints das conversas. Mas tem toda uma tática, não, primeiro eles estão preocupados, não tem ninguém da UNB no movimento, nós temos que achar um estudante para legitimar o movimento. Levaram gás e eles foram, aspas, né, protestar, levaram gás de pimenta, taser para dar choque. Rojão, bomba. Rojão, as bandeiras de cano de PVC para grudar nas pessoas, o cara diz no áudio, olha, eu vou levar aqui para não assentar a lenha naqueles vagabundos lá. Um dos caras chega a falar assim, ele posta uma foto de uma besta, que é uma espécie de um arco no cabo de uma espingarda, né? E pergunta se ele poderia levar esse instrumento para esse ato político deles, né? Chega a esse absurdo, né? Essa ação desse grupo fascista que fez essa atividade na UNB. E o que mais impressionante é o seguinte, isso aí vamos ver agora, muito provavelmente não vai ter nenhuma repercussão na grande mídia. É uma coisa grave o que aconteceu. A polícia chegou lá logo em seguida e pelo que eu soube, eles não fizeram nada, assim, ficaram, simpatizaram até com os manifestantes. Pelo relato deles, de certa forma, a polícia meio que simpatizou com os caras, porque vocês imaginam se é uma situação oposta, se é o pessoal do CA da Sociologia que chega com um monte de bomba lá no CA do direito, sei lá, e começa a tocar bomba pra dentro dos negócios, ameaçar eles fisicamente. Vocês imaginam a reação que a polícia ia ter? É 2 pesos, 2 medidas, né? Pau que bate em Chico não bate... Não, e é preocupante porque, assim... é uma agressão direta contra o centro acadêmico, independente da posição política do centro acadêmico tome, né? Mas tu entrar dentro de uma universidade pública, numa das maiores universidades do Brasil, né? Num dos centros de excelência de produção de conhecimento nas ciências sociais. Chegar agressivamente, porque se tu vê o relato das pessoas, eles não em nenhum momento eles pensam em dialogar, conversar, tem até alguns momentos que eles falam, e se eles não aceitar o que a gente tá falando, a gente impõe. Não, eles falam assim no áudio, que a gente tem que chegar lá e já puxar um pelos cabelos e grudar no chão e tocar terror, porque senão eles vão dar risadinha e vão nos ironizar, e eu tô indo pra lá pra tocar o terror mesmo.
né? É um ódio. Que com comunista não tem conversa, né? É uns troços assim absurdo. É um ódio que eu, assim, francamente, eu não entendo como é que as pessoas conseguem sentir um ódio desse tamanho por uma coisa que eles não sabem do que se trata. E é consciente, porque tem um momento que alguém diz ainda, não, só ninguém pode tirar um print dessa conversa. Se tirar um print, todo mundo vai preso. Então eles sabem realmente que eles estão cometendo ilegalidades, eles sabem que aquilo é errado, mas, né... E outra nesse sentido, só para retomar, essa importância também desse processo que foi aberto, né, pro capitão Bolsonaro, como ele gosta de ser chamado. Até por gostar de ser capitão, né, e o próprio filho dele, como já aconteceu, andar armado em manifestações, que tem um vídeo, né, numa manifestação, se não me engano, em São Paulo, que ele tinha uma arma na cintura. É um público, né, que além de admirar o Bolsonaro, também compactua com essa ideia de violência. Acho que nesse sentido é muito importante. Se o Bolsonaro acaba sendo uma lenha, né, que alimenta a fornalha do fascismo no Brasil, hoje ele está recebendo do Supremo Tribunal Federal, né, esse pedido de investigação sobre uma ação dele. Isso é muito importante para barrar um pouco também esses grupos que, apesar de serem minoritários, eles podem ser muito violentos, né? O fascismo, quando aconteceu na Itália, por exemplo, e a própria Alemanha, com a versão do nazismo, eram grupos que, né, insurgentes, eram grupos que estavam ali na sociedade, mas que foram aos poucos, né, tomando uma proporção muito grande em função da sua violência. Veja bem, a gente tem uma manifestação que vocês estavam colocando no CA da Sociologia na UNB, simplesmente porque as pessoas contestam a posição ou nem contestam, elas têm, de certa forma, um estereótipo de um estudante de ciências sociais como um comunista. Né? Exatamente. Pelo absurdo que também o Bolsonaro vê o Partido dos Trabalhadores como um comunismo, né? O PT ditadura comunista do PT. Exato. Então, veja, isso é um absurdo caracterizar tanto o Partido dos Trabalhadores como comunista, quanto estudantes de ciências sociais, que têm as diversas correntes ou tendências de pensamento ali dentro. Deprimente. Explicar, que nem o Igor estava colocando essa emoção, explicar esse ódio é muito complicado, acho que a gente não vai conseguir, mas é uma coisa que é muito importante se pensar hoje, que a gente dá um passo além. Eu não tenho não tenho conhecimento, não tenho como trazer se esse processo ele vai ser aprovado ou não, né? Se ele vai ser condenado em função das suas ações, mas de certa forma isso é um break, né? Em toda uma situação que hoje o Brasil vive muito, muito complicada de violência por setor da sociedade. O próprio Jair Bolsonaro, né, declarou que se ele fosse eleito presidente da República, imediatamente ele ia extinguir o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, e, além disso, ele ia extinguir 80%, não, ele iria explodir o MEC e extinguir 70 ou 80% dos cursos de ciências humanas das universidades, e os cursos que sobrassem ele ia tornar tudo EAD. Essa é a promessa dele, presidente. Não, e certamente ele ia trazer uma nova disciplina que é de moral e cívica, né? Até porque, desde esse ato com a Maria do Rosário, ele argumentou que ele agiu dentro da moral e dos bons costumes da família. Lembrando que o Bolsonaro não tem sequer um projeto que tenha sido aprovado em toda a vida parlamentar dele e não tem nenhuma proposta. É isso que eu fico chocado. Ele não tem nenhuma proposta, que nem o Ciro falou ali. Isso é uma piada. Isso aí não é nem sequer uma proposta. As pessoas não estão nem aí para a questão programática. Eles só canalizam ódio. E ponto. Ele parece um político bomba, né? Que ele vem pra causar, pra trazer... Bolsomito. É por isso o Bolsomito, né? Que verdade. Vamos pra próxima então, pauta? Tão inconsequente como esses grupos que falam em nome dele é a própria atuação dele enquanto um agente público. E ainda falando sobre os nossos nobres deputados, vamos falar agora um pouquinho sobre o Eduardo Cunha, né? Também. Nosso favorito. Marcado presença aqui nos nossos programas no Rede Social. Um palho duro, na verdade. No final da tarde de ontem, o Supremo Tribunal abriu mais um processinho contra o Eduardo Cunha, né? Enquanto a partida... Não, perdão, essa é outra pauta. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decide aceitar a abertura de ação penal contra o presidente afastado da Câmara, o Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, por recebimento de propina em contas não declaradas na Suíça, excluindo apenas a cláusula de aumento de pena. Para o relator do processo, o ministro Teori Zavascki, há indícios robustos para receber a denúncia pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Foi o que disse o ministro, que disse ainda: o fato de os valores não estarem em seu nome é irrelevante para a tipicidade da conduta.
A maioria do plenário também rejeitou o recurso apresentado pela defesa e manteve com o juiz Sérgio Moro os casos da mulher e também da filha do Eduardo Cunha. Com essa decisão, o Cunha se torna réu em 2 ações penais no Supremo Tribunal Federal. O Maranhão, o presidente interino da Câmara, retirou, né, um pedido que ele fez para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, né, CCJ, que ia permitir mais uma manobra. E agora, nesse momento, a gente vê que os políticos, em geral, demorou muito, né, a fazer um movimento de se afastar e isolar o Cunha, né? Sim, mas também é que agora vai pro plenário e daí tem voto aberto. É diferente de defender o Cunha sorrateiramente e aí tu chegar, né? E esse caso aí, Ciro, que eles aceitaram agora, esse é o da Suíça, né? Esse aí é o que ele colocou a contrasenha do banco era o nome da mãe dele, né? Qual o nome da sua mãe? O nome da mãe é tal, mas que bárbaro, né? Na entrevista dele coletiva, uma entrevista que durou cerca de 1h50, né? A primeira parte delas mais era a exposição dele, a defesa, e depois, no final, eram perguntas dos jornalistas, né? E aí, sobre esse ponto das contas suíças, ele traz um argumento que, a conta não estava no meu nome, né? Então, pega um exemplo, você tem uma conta ali no Banco do Brasil, hipoteticamente, a conta não está no teu nome, você não tem como sacar daquele dinheiro, né? Esse era o escape dele, que não está no meu nome, eu não sou... Ele trouxe um argumento de que a forma como a pergunta foi feita, ele não estava mentindo, porque a conta não era o nome dele. Ele é uma vítima, né, cara? Imagina quem de nós aqui que gostaria de ter alguns milhões depositados na sua conta bancária sem a gente nem saber, né? Só para culpar o deputado. É um cínico e um psicopata, e uma coisa nessa entrevista... Enquanto o Bolsonaro seria um histérico, ele seria mais um psicopata. É totalmente frio, cara. Frio e calculista. Não vou renunciar à presidência da Câmara, né? Mesmo que essa entrevista foi muito simbólica, né? Que tem uma imagem da entrevista dele dando a entrevista sozinho. É isso que eu ia dizer. Ele tá completamente sozinho, não tem nenhum advogado, nenhum assessor. E mesmo assim ele tá batendo de frente. Tu vê a entrevista, mesmo assim ele tá batendo de frente com a Globo, tá batendo de frente com todo mundo. Ele não baixa a guarda, né? Segundo notícias da revista Exame, no final de semana, na sexta-feira anterior, ele foi na terça, né? Essa entrevista dele, na sexta-feira anterior, ele comunicou todos os deputados que ele acreditava que eram aliados dele para estar desde segunda-feira em Brasília e para estarem presentes na entrevista coletiva dele em apoio a ele. Não apareceu ninguém, né? Ele estava sozinho. É o mínimo, né? Ele conseguiu retardar isso ao máximo também. Eu gostaria só de fazer uma correção do que eu falei no último programa aqui. Falei que o deputado Sérgio Moraes, do PTB, é verdade. de Cachoeira do Sul, falei que era da cidade do Igor e eu estava equivocado. Ele é de Santa Cruz do Sul. Sim, Santa Cruz mas do eu Sul, fiquei não, em choque. Eu fiquei Cachoeira pensando, do meu Sul. Deus, e o Elvanger ainda falou, tu tá por fora. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o cara prefeito da minha cidade, eu não vou levar. Não, eu estranhei, Ciro, porque, assim... Eu gosto muito de acompanhar a história, inclusive, da Cachoeira do Sul e sei lá dos prefeitos lá que tivemos na época ainda, lá da Primeira República, alguns eu ainda sei por nome e tal, e aí o cara me diz que eu não faço ideia ali e me diz que eu tô por fora. Não, ele é de Santa Cruz do Sul e ele é marido da Kelly, uma coisa assim, que foi prefeita também depois, né? Representante do pessoal da indústria fumageira, né? Exatamente. Provavelmente. E na minha opinião, o mais ferrenho... Não, eu só queria dizer sobre o Cunha. Não, só dizer que na minha opinião, ele é o mais ferrenho defensor do Cunha atualmente, seria o deputado Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul. Pois é, e o Cunha, o interessante é que a Globo, no mesmo dia em que ele deu o tratamento que a Globo tá dando pro Cunha, depois que ele deixou de ser útil para provar o impeachment, porque eles deixaram de tocar na imagem do Cunha. E aí agora, nesse dia, ele deu... Foi quanto tempo que tu falou da entrevista? Cerca de 1h50. 1h50. E eles pegaram... Bom, o William Vac falou assim... Eu não vi essa entrevista. O William Vac falou... Bom, hoje todo mundo esperava que o Cunha fosse falar alguma coisa nova e ele repetiu as mesmas coisas. E aí, quando eles foram mostrar um trecho da entrevista, não durou 30 segundos, sabe? Porque logo no começo ele abre fazendo uma crítica à Rede Globo, principalmente o Jornal Nacional. Né? Ele estava fazendo uma crítica ao William Bonner, a Globo News estava transmitindo ao vivo essa entrevista, e no momento que ele fez a crítica ao William Bonner, a Globo News simplesmente cortou o link e não cobriu mais a entrevista. E foi no início, e foi logo no início que ele já abre fazendo essa crítica, assim, que não dava um tempo ele
responder, para ele me enviar uma nota, que faziam alternância de pessoas no Jornal Nacional para criticar ele. Mas também como é que o pessoal não vai abandonar o Cunha? O Cunha só queima o filme, né, meu? Todo mundo sabe que o Cunha é pilantra. E essa atitude dele, claro que fora todas as provas cabais que já existem, né? Além disso tudo, essa atitude dele de resistir dessa maneira até o último momento é mais uma prova de que o cara tá muito enrolado, porque se ele se fosse uma pessoa, não fosse um psicopata como ele é, frio... Não, ele não teria um músculo falando. Ele fala e não teria nenhum músculo. Minimamente o cara ia ficar mal, ia dizer assim, ó, por exemplo, o Renan renunciou. Né? Quando houve aquele outro escândalo com... Acho que envolvia o filho dele, né? O Renan Calheiros está sendo presidente do Senado e do Congresso Nacional pela segunda vez, né? Ele foi antes, renunciou, né? E é um comportamento, assim, que se espera. E eu não sei, eu acho que ele quis bater com a Dilma, né? Vamos ver quem é que fica, quem é que cai primeiro, alguma coisa desse tipo. Sem deixar de falar também só um comentário que é o seguinte, né? Que a Dilma, que não pode usar o avião... da presidência da República, que até a comida o Temer mandou uma chinelagem assim inacreditável, mandou cortar, e o ilustre Eduardo Cunha, o psicopata, tá lá dispondo de todos os benefícios que o presidente da Câmara pode dispor. Essa é a realidade do nosso país. E né? falando da mulher do Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, o inquérito sobre a Cláudia Cruz continua na mão do juiz Sérgio Moro, né, que era o grande terror do Eduardo Cunha, que ele gostaria muito que a mulher e a filha dele fossem investigadas pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo Sérgio Moro, né? E alegando que, uma vez que as acusações partem, que envolvem ele, e ele tem foro privilegiado, então que não se poderia desmembrar essas investigações, colocando numa instância mais baixa, né? Os juízes do Supremo não aceitaram essa alegação, né? A mulher do Eduardo Cunha, a Cláudia Cruz, está sendo investigada pelo juiz Sérgio Moro. Isso talvez seja um elemento que tenha enfurecido muito o Eduardo Cunha, né? Que, segundo relatos, o que ele mais protege é a família dele, né? Essa jornalista, razão, porque vai ser feio o negócio. A jornalista essa que gastou entre 2008 e 2014 em torno de $1 milhão em roupas, sapatos, bolsas, e que, teoricamente, segundo ela, esse dinheiro ela ganhou numa indenização da Rede Globo, que foi daí a origem do dinheiro, que não tem nada a ver com ilegalidade. Segundo Cunha, né? esse é o motivo pelo qual eles perseguem ela e ele, né? Porque eles têm essa rixa antiga com eles por causa de uma ação da justiça. Ah, cara, a Globo tá muito se importando. Levou um desfalque. Não, e só o último comentário sobre o Cunha, né? Pra desagradar todo mundo, ele disse que não ia fazer delação premiada, que seria algo... Seria delação histórica. A delação histórica, né? Porque a gente viu até agora que em todas as delações envolvendo a Lava Jato, envolvendo outras operações, o Cunha está envolvido, né? Se realmente ele for fazer a delação premiada, e se realmente ele entregar todos os demais políticos envolvidos, não sobra meio Congresso, né? Metade do Congresso vai com ele. Se realmente ele tiver a fim de falar e tiver realmente envolvimento e provas disso que ele diz que tem, 150 deputados, o negócio vai ficar bem feio na política brasileira. E é uma tendência porque, que nem agora o Machado, né, da Transpetro, o presidente da Transpetro, que fez essas acusações que no final não foi aceita, né, contra o Sarney, o Jucá, o Renan e o Cunha. Isso é muito jogo tu fazer a delação, porque o cara iria ficar não sei quantos anos, 10 anos preso, e agora ele vai ficar na casa dele, com piscina, usando uma tornozeleira. Ou não é negócio, né? Mesmo que tu seja ameaçado de morte, tá valendo ainda, né? Pode pedir a proteção do Estado, ainda fica em casa. Bem tranquilo. Eu acho que o Cunha, ainda mais com a mulher, né? Esse que é o ponto. Porque a família dele, ele envolveu a família dele de uma maneira... Até a filha dele tá envolvida. E vai ser feio o negócio. Vai ser a maior delação da história do Brasil. Esperemos. Cenas dos próximos capítulos. Um ponto que eu acho também instigante do Cunha, assim, só pra colocar, é que ele foi bem uma ferramenta, uma peça no jogo político pra conseguir passar o impeachment, como já foi colocado mesmo agora, né? Um pouco pelo Ciro, acho. Mas ele foi aquele mal necessário, né? Que todos sabiam que ele tinha
questões, culpas e corrupções sobre envolvimento, mas ele durou naquele cargo dele, foi protegido tanto pela mídia, pelos parlamentares, né? Foi protegido por diversos setores ali, no momento que ele era uma peça necessária para a aprovação do impeachment. Quando acabou isso, acabou. Então... E ficou cada vez mais claro isso, né? Sim, mas foi uma coisa muito dada, assim, nem a Rede Globo não poupa mais ele tá muito ressentido em função disso. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o governo interino do presidente Michel Temer, né? Enquanto é a partir da renegociação da dívida com a União, que concordou em adiar em 6 meses a moratória e os pagamentos inferiores aos valores originais das prestações por 2 anos, os estados brasileiros estão pressionados pelo governo interino do Michel Temer a fazer privatizações. O governo do Rio de Janeiro já concordou em privatizar a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, estatal que faturou no ano passado 4 bilhões e 100 milhões de reais. Por sua vez, Goiás também concordou em vender a CELG, a distribuidora de energia do estado. A barganha foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao jornal Valor. Segundo ele, o processo de vendas das estatais e estaduais será conduzido pelo BNDES, uma exigência do governo federal. Pergunto para vocês, digamos que vocês tenham uma empresa que rende por ano 4 bilhões e 100 milhões de reais, ou que mesmo que vocês tenham uma vaca que vocês vendam o leite pro vizinho. É negócio vender essa empresa para iniciativa privada? Nunca. Não, ainda mais que esse acordo ali de facilitar as privatizações das estatais tem relação com esse acordão da dívida, né? E, por exemplo, a privatização das estatais não é para entrar diretamente no caixa dos governos estatais e, tipo, gerar investimentos, né? É simplesmente para tu abater a dívida com a União. Né? Tu vai estar privatizando uma estatal que tem uma função social importante para, né, abater a dívida. Não, então é uma situação absurda que justifica e que já aponta coisa que a gente já vinha dizendo há muito tempo aqui, né? Claro, tipo, às vezes às vezes nos bastidores acontece esse tipo de anúncio que, assim, teve muito anúncio sobre a renegociação da dívida, mas esse negócio da privatização não saiu tanto na grande mídia. Foi ontem, acho, foi hoje que o ministro anunciou, né? Não saiu tanto nas grandes mídias, só saiu a renegociação e tal, que os governos estaduais vão ter agora um prazo maior para pagar, acho que 10 meses, 6 meses. 6 meses. 6 meses. E também pressionado ali pelo governo do Rio, ali, né, que pediu, né, declarou a falência ali, né? Imagina como é que é o serviço público do Rio também, né? O peso que não é a máquina, né? Deve ser caríssima, né? Muita gente. Se aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem um estado com uma máquina muito grande, no Rio deve ser no mínimo o dobro, né? No mínimo. E aqui no Rio Grande do Sul, o governo vai privatizar o quê para satisfazer as vontades do Temer? O Banrisul? Banrisul, o IP. O Banrisul que foi fundado pelo Vargas, né? E é um patrimônio histórico até do Estado. E vai de encontro também, né, Ciro? Lembrando que no outro governo do PMDB, já no governo do Brito, foi privatizado a Caixa Econômica Estadual, né? Já foi privatizado um dos bancos públicos do Rio Grande do Sul, já foi privatizado no governo do PMDB. Agora, só para lembrar, outra coisa que também está vinculada a essa notícia das privatizações das estatais, do renegociação da dívida, é a entrega, a concessão de rodovias, né, dos estatais para iniciativa privada, ou seja, podemos esperar a volta dos pedágios em grande escala aqui no Rio Grande do Sul e provavelmente... Nossa, inclusive, é uma sacanagem. Inclusive assim. Aqui na saída de Santa Maria, logo depois da base aérea, tem projeto para ter um pedágio novo aqui, já. Outro projeto que eu também estranhei muito, que foi agora nos últimos dias, é o que permite que as empresas de aviação tenham 100% de capital estrangeiro. Elas sejam completamente... de pessoas... Tem alguns bilionários que já ofereceram algumas propostas que são... Não, isso aí eu tô pensando pra Oi também, né? Que tá com sérios problemas ali, misturei. E que hoje até o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles. Isso, ele deu uma entrevista falando que, ó,
não tem como se ter dinheiro do Estado para essa empresa. A proposta deles Pra Oi, tá falando? Para Oi, né, no caso. A proposta deles é que eles têm um conjunto de pessoas capacitadas que podem estar apoiando a empresa, mas que não tem recursos do Estado. Mas só para pontuar, e pode às vezes parecer meio jargão, aquele discurso, aquele debate, mas tem que se pontuar que isso é um avanço do neoliberalismo no Brasil. Que a gente já vem apontando desde o começo do governo Temer, né, desde do projeto Ponte para o Futuro do PMDB. São os pontos que eles estão colocando, que é um retrocesso, é uma volta aos anos 90 no Brasil, ali onde você tinha privatizações de empresas, onde você tinha uma própria precarização do trabalho, né? São diversos pontos que estão acontecendo e que são muito problemáticos do ponto de vista do trabalhador, né? Sim, só para complementar o que o Igor estava dizendo em relação às empresas aéreas, a questão é que, assim, hoje, atualmente, o capital estrangeiro pode acessar, pode ter até 20% das ações das empresas. Perfeito. E aí é que propuseram que a mudança se estendesse até 49%. Isso. Só que daí a mudança que aconteceu nos últimos dias foi a seguinte: nas negociações dentro do parlamento, com 49% tu não consegue ter controle das operações da empresa. E aí mudaram essa cifra para 51%, ou seja, agora as empresas estrangeiras vão poder ter maioria. Não, mas isso, essa foi a proposta que foi feita, inicialmente era 49%, essa proposta veio ainda do governo Dilma, de 49%, isso. E como o Guilherme colocou, com 49% os acionistas não têm o controle sobre a empresa, né? Tem que ter no mínimo 51% para ter o controle e definir as políticas da empresa. Daí então foi proposto depois que fosse 51% e o que passou foi 100%. Né? Ou seja, a partir da regulamentação dessa medida provisória, quando ela passar a valer, se ela realmente passar a valer, as empresas brasileiras não vão ser mais brasileiras. Lembrando que o processo começou já nos anos 90 com a privatização das empresas que eram públicas, como, por exemplo, a VASP, né, em São Paulo, que era uma empresa pública, foi privatizada. E, nesse sentido, os grupos privados do país assumiram e agora o capital internacional vem assumindo. Só colocar mais um ponto para o debate nesse sentido, que também o Blairo Maggi, o nosso querido Motosserra de Ouro, ministro do Desenvolvimento, coloca que colocou uma proposta de medida provisória que não tenha mais restrições para a compra de terras por estrangeiros. Hoje no Brasil, eu não sei exatamente dizer qual é o limite, mas os estrangeiros eles têm um limite de terras que eles podem comprar no país, né? A proposta do Blairo Maggi é que a gente não mais alugue o Brasil, como dizia a música, mas que a gente venda o Brasil, que a gente não tenha mais limite, que os estrangeiros possam vir aqui comprar toda a terra que eles conseguirem. Daquele mesmo da década de 50. Parece que a gente voltou para a década de 50, né? Perseguição ao comunismo, entreguismo. Trazer o capital estrangeiro, né? Vamos privatizar. A República das Bananas, né? Que se vende a preço de bananas também, as empresas. Mas aí eu também eu quero colocar essa questão que se tem duas frentes bem claras, que uma é de privatização, né? Então você pega empresas que têm um cunho social e econômico vinculados ao Estado, as estatais, né? Que tem todo um papel. Você busca privatizar elas e, ao mesmo tempo, a precarização do trabalho que se dá por meio do que o editorial do Globo trouxe um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu não vou me recordar a data. Sim, sobre a CLT. Exato. Então, o primeiro ponto é você privatizar. O segundo é você tornar o trabalho, que numa empresa privada ele já é um trabalho mais... um trabalho mais precarizado, tirando a própria CLT, né? Nesse editorial do Globo, eles falavam em quebrar a rigidez, né? Flexibilizar. Ou flexibilizar, em outras palavras. O ministro da Casa Civil, o Eliseu Quadrilha, como diria a própria Veja, né, também tem exatamente essa proposta, que não se nem é flexibilizar, é extinguir a CLT. Essa é a proposta do Eliseu Quadrilha. Qual seria essa ideia? Que o acordo entre o patrão e os empregados, eles estejam acima da própria CLT. Essa é a ideia de uma flexibilização ou de quebrar a rigidez das leis trabalhistas, onde os acordos podem ser feitos entre os seus ali. Só que convenhamos que a gente sabe que hoje o empresário, cada vez ele quer lucrar mais, né? Enquanto ele puder sugar do trabalhador. Então é uma coisa muito ilógica do ponto de vista de ver quais são os benefícios sociais disso, né? E os benefícios para os próprios trabalhadores. Mas eu queria dizer assim, eu particularmente, sim, eu não sou um cara... Eu acho que a privatização em si é um problema, ou flexibilizar a CLT em si é um problema. Acho que num país assim que talvez tivesse uma política mais saudável, tivesse um debate mais normal entre os setores, assim, poderia ser discutido, assim, atualizar pontos da CLT, que é uma lei
muito antiga mesmo, né? Eu acho que ela não precisa, talvez, integralmente. O problema é o seguinte, 43, não né? existe como... acho que sim, é 1943. do Estado Novo, Estado né? Novo. Só que o problema é o seguinte, no Brasil é sempre uma agressividade enorme, né? A mesma coisa para a privatização, acho que não precisa ser tudo do Estado. Né? Não necessita. Só que o problema é o seguinte, e aí eu queria perguntar para vocês aqui até, né, que tem esse mito da privatização que, em função das indicações políticas, a gente vê essa corrupção, a imprensa vai lá, faz divulga, e o cidadão fica só vendo esses roubos milionários. E aí a opinião pública vai acabar entrando na retórica de que a privatização é a única solução possível, né? Aí depende. Agora, Né, cara? como Mas que esse você faz argumento, para... Mas como é que tu faz para conseguir, assim, contrapor isso aí de uma maneira convincente para um cidadão, assim, que não é uma pessoa envolvida, assim, não tem costume de discutir esse tipo de questão, aquele cidadão mais simples, assim, que vê televisão e ver esse monte de notícias que a gente vê todos os dias. É isso que eu acho que é o mais difícil. Eu sei que o Ciro aqui, por exemplo, ele tem, a pesquisa de mestrado dele tem a ver com a reforma gerencial do Estado e a gente já conversou muito disso, né, Ciro? Assim, existem outros caminhos de reformas que melhoram a eficiência das estatais, do serviço público e que não necessariamente envolvem privatizar, né? Agora, como que faz para mas lembrando que a questão da privatização e do apoio da população depende do que está sendo privatizado, né? Pesquisas mostraram que mais de 90% da população é contra a privatização da Petrobras, por exemplo. Não, e isso que é um dado que eu ia chamar, porque a questão, tipo... quando tu anuncia a privatização do serviço de transporte aéreo. Isso não tem um impacto social tão grande. E é por isso, por exemplo, que a flexibilização nas leis trabalhistas e na CLT, ou extinção dos direitos dos trabalhistas mesmo, que não estão sendo ventilados. Só dizer que a grande imprensa ventila isso. Os ministros do Temer ventilam isso. O próprio Temer fala disso. Mas, por enquanto, a gente não viu nenhuma ação mais pragmática do governo em relação a isso, pelo menos nesse curto prazo. Porque isso sim tem um impacto popular muito forte. E isso, acho que o governo Temer não teria condições de bancar isso antes da votação do impeachment, por exemplo. Né? Tanto é que... Vai semeando isso. Claro, agora, isso... Das privatizações é a mesma coisa, assim, tu vai privatizando algumas coisas que não sejam tão impopulares, que não vai dar uma impopularidade tão grande, mas não é assim pra tu propor privatizar a Petrobras, por exemplo, que tem uma coisa no imaginário popular que a Petrobras é uma empresa estatal forte. Uma coisa afetiva. O ponto que o Igor estava colocando antes sobre... a gente tem uma Petrobras, que é uma empresa estatal, que foi corrompida, onde você tinha, né, pessoas indicadas ali que acabaram só roubando a estatal, né? Então ela deve ser privatizada para ter uma boa gestão. Essa ideia se tem. Realmente se tem, e o cara ouve muito disso, né? Que a corrupção, né, nas empresas, então a gente tira o comando das empresas, a diretoria das empresas do Estado e põe na mão da iniciativa privada e que vai gerir ela de uma forma mais eficaz. Né? Esse argumento ele é falho em si, porque aquela empresa, por mais que ela venha sofrendo, se tem que se criar mecanismos, né, que acabam coibindo a corrupção nessa empresa estatal, mas uma empresa privada ela não vai ter um pensamento social, né? Ela não vai ter os recursos, por exemplo, da Petrobras são voltados para a educação. Hoje no caso da Samarco, que era uma subsidiária da Vale e deu essa tragédia marina. A corrupção ela existe tanto numa empresa estatal quanto numa empresa privada. E outra coisa... Né? A questão é que uma empresa privada ela não tem nenhum comprometimento social, né, com políticas públicas, né, com o retorno do que é produzido e da riqueza ali. A gente tem mais um minuto e meio, eu gostaria de destacar mais um tema, a gente pode continuar esse debate outro dia, só para pontuar, porque é um tema muito importante. Só queria lembrar que o Temer virou meme, porque ele disse assim, muita gente votou na Dilma por causa dele. Não, e só outro ponto também, que ele falou, ele admitiu que era golpe, né, quando ele falou que tirou os aviões de Dilma pra ela ficar denunciando golpe. Exato. Não, só o ponto que a gente tem que prestar muita atenção e a gente vai comentar um pouco melhor na semana que vem é que hoje, quinta-feira, é um dia histórico para o mundo todo. Porque hoje os eleitores britânicos decidem em um referendo se o país continua ou não a integrar a União Europeia. Com uma disputa acirrada durante a campanha, a decisão é aguardada com interesse por toda a Europa. A votação será das 3 horas da manhã às 6 horas da tarde, pelo horário de Brasília. E até hoje nunca um país membro deixou a união política e econômica de 28 países que desde seu início só tem se expandido. O referendo foi uma promessa do primeiro-ministro David Cameron
fez se vencesse as eleições parlamentares de 2015. Apesar de ter apoiado a consulta, Cameron defende a permanência do país no bloco. Isso vai trazer muita repercussão, principalmente em nível econômico. Por exemplo, no dia de ontem, a Bolsa Brasileira caiu quase 2%, motivada em grande parte por causa disso. Então, no próximo programa, a gente desenvolve um pouco mais esse argumento e já possivelmente com alguns resultados concretos do que vem a acontecer. Mas esse caso é um caso bastante importante que a gente, enquanto brasileiros, tem que ficar bem ligados nisso, principalmente no cenário de crise que a gente está vivendo. Dito isso, a gente chegou ao final de mais uma audição do programa Rede Social. Voltamos na próxima quinta-feira com mais debates envolvendo política e economia. E a gente deseja para o nosso ouvinte uma boa tarde e até a próxima quinta-feira. Você acompanhou pelos 800 AM Rede Social, um programa de Ciro Oliveira.